digitalizadas são originais do negativo, né, do PRVG. E aqui a gente tem... Aí, Cláudia, mesmo que o pessoal chegue e aí você precisa sair, é porque assim, tem questões que eu tenho que tratar porque elas fazem parte do conteúdo da disciplina. Aí eu também tenho que seguir uma certa sequência de trabalho, tá certo? Olha só, gente, de acordo e dentro das intenções, não é, da nossa disciplina de História da Arte 2, a gente está principalmente trabalhando com visualidades, não é? A construção de visualidades. Então, por isso eu escolhi essa exposição. A gente deu a maior sorte, gente. Por que a gente deu a maior sorte? Primeiro, a gente está comemorando esse ano o centenário, não é, do mestre Vitalino. Ele faria 100 anos exatamente, se ele não tivesse sido assolado, não é, por uma varíola. Infelizmente, não, ele morreu de uma doença que hoje até já é erradicada, mas quantas pessoas no Brasil morreram e ainda morrem de doenças parecidas com essa, ou então doenças infecto-contagiosas que já estavam erradicadas e que agora retornaram com certa força, né? Mas isso não vem ao caso. Olha só, gente, primeiro a gente está comemorando o centenário do mestre Vitalino. Segundo, essa exposição, que é celebrativa e é comemorativa, não é? Ela está celebrando não só esse centenário, mas ela está celebrando também, gente, uma participação na construção de uma visualidade em cima do que a gente chama de arte cerâmica e arte figurativa, é extremamente importante. Como a Cláudia falou, é fundamental esse registro do fotógrafo Pierre Verger. Porque é fundamental, gente. O Pierre Verger, que chegou em 46 e em 47 ele fotografou Pernambuco, porque ele chegou na Bahia primeiramente, se encantou, morreu de amores pela Bahia. Tanto que durante o restante da vida dele, a movimentação dele no mundo era Bahia-África. Ele praticamente abdicou da naturalização dele francesa. Então é o seguinte, né? Como ele se encantou pelo Brasil e ele se encantou por aspectos da cultura do nosso povo, das relações raciais, ele fez toda uma documentação que ela tem um valor que excede, digamos, essa visualização estética, tá certo? Então esse trabalho aqui do Pierre Verger, ele está além, não é, do que uma contribuição estética, do que a contribuição da fotografia simplesmente. Por quê? Porque esse trabalho aqui é um registro de formas de trabalho, de processos criativos, aqueles processos criativos das quais eu tanto me preocupo, não é, em sala de aula. Então, esse trabalho aqui do Pierre Verger é, digamos assim, para e passo, pedacinho por pedacinho, a documentação de formas de trabalho do mestre Vitalino, e não só as formas de trabalho do mestre Vitalino, mas dos processos de criação. Então, além disso, claro, a gente não pode dissociar esses processos criativos e essas formas de trabalhar, né, digamos, essa metodologia de trabalho, também de um universo maior que é a cultura do mestre Vitalino, não é? Então, gente, o mestre Vitalino, a partir digamos assim, desse trabalho com a cerâmica, desse trabalho com barro, praticamente vai inaugurar uma forma de fazer artesanato, não é, aqui no Nordeste, que fará a escola. E isso é importantíssimo, não é? Então não é só o trabalho com o barro e colorir o barro, ou trabalhar com barro cru, mas ele vai instaurar, gente, uma forma de relação com o barro. E isso é importantíssimo, porque no momento que ele se torna um vulto e ele deixa de ser uma pessoa anônima,
não é? E ganha reconhecimento tanto nacional quanto internacional, não é? Muitas pessoas vão copiá-lo, não é? Então eles vão copiá-lo aqui, não é? E esse artesanato que existia lá no anonimato, que existia no lugar dele, que existia na cidade de Caruaru, vai ter uma dimensão tão grande, gente, que hoje uma obra do Vitalino, não é disputada de forma grandiosa, não é? Por exemplo, em leilões, agora há pouco o acervo do Jorge Amado, do escritor Jorge Amado, foi leiloado e os Vitalinos foram vendidos separadamente, não é? Para vocês terem ideia, porque como peça única tem um valor, não é, quase que inestimável. Então, gente, é muito importante que vocês acompanhem bem direitinho. Aqui é o seguinte, essas fotos são fotos do período que o Verger tinha praticamente acabado de chegar no Brasil, não é? Ele chega em 46, em 47 ele chega em Pernambuco e vai fazer essa documentação. O que é importante, gente? O olhar do Pierre Verger, que, como a Cláudia falou, é um francês, não é? Veio de Paris, é uma pessoa que, digamos, do ponto de vista da classe social, uma pessoa de recursos, não era uma pessoa pobre, não é? Sai pelo mundo meio que solitariamente, né? O Verger era um nômade, né? Além de ser um nômade, era um nômade solitário. Eu acho que a companhia maior dele era a Rolleiflex mesmo, né? E ele sai documentando vários motivos. Assim como a gente viu motivações na obra do Kawamura, que a gente viu na segunda-feira, vimos motivações na obra do Renato Vale de ontem, o Pierre Verger tinha suas motivações, e as suas motivações tinham o homem como centro. O homem como centro, seus valores, seus hábitos, seus costumes, suas formas de fazer. Eu diria que a motivação do Pierre Verger eram os modus operandi. O que são os modus operandi? São as formas de fazer das pessoas. As formas de fazer, as formas de comer, as formas de trabalhar. Então, aqui em Pernambuco, ele se encanta por um Vitalino que era completamente desconhecido, gente. Era até então, não é, o Vitalino Pereira dos Santos, mas ainda não era o mestre Vitalino. Não é? Inclusive ele não assinava, né? Não, inclusive não assinava, Cláudia. Depois tinha inclusive o carimbo, né? Inclusive ele não assinava inicialmente, não é? Depois ele passa a colocar, ele pinta iniciais, depois ele passa a carimbar, isso à medida que a obra dele vai tomando o vulto, tá certo? Então o que é que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver eu acredito que tem mais de 100 fotos, não é, Cláudia? 109 fotos do acervo de Pierre Verger, da Fundação Pierre Verger, que essa fundação foi criada nos idos da década de 80, né, do século passado, dos quais vocês também fazem parte, não só eu, né? Vocês também são do século passado. Então, essa fundação foi criada na década de 80, onde lá está reunido toda essa produção intelectual. Cerca de 62 mil negativos. 62 mil, Cláudia, nossa, 62 mil negativos, gente, é negativo, não é? É muita coisa, né? 50 anos. Digamos, desses caminhos, desses itinerários, não é? Traçados no Brasil, Pernambuco e outros. Ele também fotografou São Paulo, ele também fotografou Belém do Pará. As fotografias dele do Mercado Ver-o-Peso, gente, são lindíssimas, não é? Aqui mesmo, este espaço expositivo já abrigou uma exposição linda. O Brasil de Pierre Verger, vocês estiveram nela? Não tiveram nela? Não. Agora, depois que vocês me conheceram, vocês vão ter que estar em todas as exposições que acontecem na cidade, tá certo? Então, aqui abrigou uma exposição linda, que na próxima aula eu coloco inclusive a trilha sonora para vocês ouvirem, que também é belíssima.
E, enfim, gente, são 109 fotografias que estão pelas paredes, algumas estão nos vídeos. É importante também, eu quero que vocês, essa exposição ela é deliciosa, é linda. A gente olha assim pequenininha, né, pensa assim, tão pequena.